Boa tarde, pessoal! Como vocês estão nessa tarde maravilhosa de quinta-feira? Eu espero que esteja tudo bem, espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso, muito produtivo e cheio de surpresas boas. Hoje nós faremos mais uma live aqui e dessa vez recebendo a Letícia Amaral, que é tributarista do Tributarista para o Futuro. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Vou esperar o Instagram chamar mais pessoas. Nara, semana que vem temos nossa live, hein? Vou esperar o Instagram chamar mais pessoas. Joarla está presente em todas as lives. Obrigada pela audiência. O tema de hoje é bem bacana, principalmente para o público que é advogado, jovem advogado, que quer aprender um pouco mais de como iniciar na advocacia. E a área tributária, ela é bem procurada, né? Principalmente agora, no momento de crise. A área tributária pode ser um diferencial para as empresas que querem se destacar, né? Seja bem-vinda, Aline. Tô esperando o Instagram chamar mais pessoas e a Letícia Amaral aparecer aqui para conversar com a gente. Luíse, seja bem-vinda. Tô esperando a Letícia entrar aqui. Enquanto isso, vou conversando com vocês. Quem ainda não me conhece, meu nome é Fiamma Souza, sou advogada, eu sou especialista em direito imobiliário. Eu atuo aqui numa cidade do interior de Minas Gerais que se chama Mariana. Me contem aqui nos comentários de onde vocês são. Ai, a Letícia chegou, gente. Só aguardando a Letícia entrar. Só um minutinho. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom? E você, Fama? Bem, Prazer então, em bem. te conhecer. É a primeira vez que a gente se vê assim, né? O resto foi só Olha ano só, passado. deixa eu arrumar aqui, ó. Agora que eu vi meu fundo aqui, eu tava gravando, eu deixei eu cromar aqui. Deixa eu arrumar que ficou feio esse fundo aqui. Pra não ficar aparecendo, gente. Deixa eu ver, acho que agora ficou melhor. Não ficar aparecendo aquele tecido. Eu tô gravando, tô deixando o tecido sempre aqui pra colocar o fundo. Antes de começar, eu queria te agradecer e contar para as pessoas como que eu conheci você, como que Deus decidiu na minha vida, né? A Letícia, ela é tributarista. Eu tenho um Instagram muito famoso, porque ela ajuda jovens advogados a encontrar e descobrirem o rumo da advocacia tributária. E a gente sabe que muito advogado escolhe essa profissão, né? Eu estava comentando aqui que a advocacia tributária ela é requisitada, né? E mesmo sendo muito requisitada, nós não temos no mercado muitos advogados especializados em direito tributário. E como eu te achei e vi seu Instagram cheio de conteúdo maravilhoso, eu pensei, meu Deus, vou mandar uma mensagem para ela, quem sabe, né, por milagre divino, ela me responde só. E aí você aceitou e eu fiquei muito feliz, de verdade, muito feliz e muito honrada.
Estou muito agradecida de te receber hoje aqui no nosso perfil. Muito obrigada mesmo, tá bom? Imagina, eu que fico feliz de estar aqui, eu gosto. Eu faço live 2 vezes na semana, mas sempre que me convidam também, estando aqui dentro da agenda, eu tenho o maior prazer em. Hoje o Instagram é o meu principal canal de comunicação, né? Com quem almeja ser tributarista e mais do que tributarista, tributarista do futuro, que é essa ideia que eu tenho trabalhado muito de aliar a tributação com inteligência de mercado, né? Então, a gente está vivendo numa era de tecnologia, numa era de concentração de dados na internet, o fisco já está todo tecnológico, então o tributarista também não pode ficar para trás. Então, é por isso que eu criei esse canal de comunicação aqui. E eu fico feliz, assim, de ver que cada vez mais eu tenho conseguido me aproximar com pessoas que têm visto aqui no conteúdo que está sendo divulgado uma luz mesmo, né? Para poder trilhar essa jornada. Exatamente. E você tem preparado jovens advogados para a advocacia 4.0, né? Essa advocacia futurística que já está tão presente na nossa realidade. Letícia, conta pra gente um pouquinho sobre você, quem é você, de onde você é, o que você faz. Bom, sou Letícia Amaral, né? Começar do começo. Sou Letícia Amaral, eu sou, de fato, advogada tributarista, atuo na área há 16 anos e eu nasci de berço de tributarista, né? O meu pai é tributarista que ele é muito conhecido por conta de ter fundado o IBPT, né? Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, e por ter criado a ferramenta do impostômetro. Então, eu nasci nesse berço ali, né? Quando eu nasci, meu pai era muito jovem, estava na graduação ainda, ele fez Ciências Contábeis e Direito, e se enveredou aí pelo caminho da tributação e me trouxe junto, né? Acabei crescendo, não que eu sempre tenha tido amores, né? Não, na verdade, na época de adolescência, ali, quando eu tinha que selecionar qual que era a profissão que eu ia escolher para mim, a única que eu não queria era o direito, eu tinha pavor. Via meu pai estressadíssimo, trabalhando de madrugada, e meu pai, ele sempre... É perfil, né? Eu tenho perfil... Nesse ponto, eu puxei mais a minha mãe, de ser mais calma, mas meu pai, ele já tem um perfil, assim, mais estressado. A gente viajava, ele não saía do computador. Então, na minha época de adolescência, não via com nenhum glamour a profissão, assim. De fato, não gostava nada. Eu queria ser outra coisa. Eu queria ser publicitária, como de fato, daí eu fiz faculdade de publicidade, ou antes quis ser arquiteta, quis ser designer, já quis ser várias coisas, menos advogada. Mas aí Gilberto, ele foi bom de lábia, usou aí todo o seu poder de persuasão. E como eu sempre gostei de ler, eu sempre li muito, sempre, né, assim, gostava. Não que eu sempre tenha sido a melhor aluna, não, mas eu sempre gostei de ler, sempre gostei de uma coisa desde pequena, eu gostava de ler, então eu tinha já esse viés mais assim para humanas, né? E aí, por conta disso, ele gostava de ler, falava bem e tal. Daí ele conseguiu me convencer, mas eu não 100% convencida, eu só topei entrar na faculdade de Direito porque eu fiz publicidade junto. Então, então eu quis fazer as duas faculdades para ver. E ele queria que eu fizesse Ciências Contábeis e Direito, né? Porque a linha que ele seguiu queria que eu fizesse. Eu falei, não, então eu faço Direito, mas eu vou fazer publicidade, que é o que eu quero. E aí eu fiz as duas faculdades, mas como desde o início eu já tinha, né, já tinha escritório montado, o IBPT surgiu um pouquinho... o IBPT, ele surgiu em 1992. Então eu nasci em 81, né? Então eu era pequena ainda. Então já existia o IBPT, já existia o escritório. Então quando eu entrei na faculdade, logo ali que eu entrei, eu já comecei a estagiar no escritório. E aí, o que aconteceu? O escritório, logo, pelo fato de ter iniciado muito cedo na advocacia mesmo, trabalhando ali, quando eu estava no 5º ano da faculdade, eu já era bem advogada mesmo, assim, já tocava toda a área de contencioso do escritório, tinha equipe, eu já estava bem, assim, avançada, vamos dizer, já tocava ação mesmo, né? Mas bem focada no contencioso tributário, ação. Naquela época era muito focada em tese ainda, né? Tinha muito contencioso de tese no escritório, mas não era isso que eu queria. Eu não queria trabalhar com contencioso, não queria trabalhar... E eu sou de Curitiba, né? Então nasci, cresci, vivi a vida inteira em Curitiba. Hoje eu não moro em Curitiba,
Mas até ali, ó, quando eu me formei, eu ainda estava em Curitiba vivendo o mundo do contencioso tributário. Então, assim, aquela coisa, né, de faculdade, primeiros anos do estágio fórum, fórum, fórum. A gente sempre teve uma advocacia tributária muito mais voltada para os tributos federais, então era Justiça Federal todos os dias. Eu indo lá, Justiça Federal, foi uma época muito boa, conhecia todo mundo, fazia um baita do network na Justiça Federal, Caixa Econômica. Nessa época era o escritório dos dois. Uhum. Sim, sim, sempre como ele já tinha o escritório e tinha o instituto, eu na época da faculdade, eu me envolvi no instituto porque o instituto sempre teve a área acadêmica, então sempre promoveu os congressos, os seminários, então desde o primeiro ano de faculdade, e até depois eu vou contar um pouquinho, espero que não fique cansativo, mas tem alguns detalhes interessantes aí nessa trajetória. Mas eu sempre gostei desde o início ali, desde o primeiro congresso de planejamento tributário que a gente fez dentro do Instituto foi em 1999, que foi o ano que eu entrei na faculdade. E foi um congresso assim que foi muito marcado, foi notável assim. A gente fez uma homenagem na época para Rui Barbosa Nogueira. Não, esse não foi do Rui Barbosa Nogueira, foi do Ives Gandra Martins. Aí a gente trouxe um tributarista da Inglaterra para dar palestra. Foi bem legal esse congresso. Então, eu sempre participava, eu sempre gostei de organizar. Então, isso foi muito bom, porque desde muito cedo na faculdade eu tinha contato com os principais tributaristas, porque tinha que chamar para congresso, então eu fazia contato, e nos congressos eu fazia relacionamento. Então, eu sempre gostei muito disso. Networking puro. E eu sempre fui comunicativa, assim, por mais que eu seja curitibana, eu sempre fui uma curitibana comunicativa. E aí, o que aconteceu? Então, passou os 5 anos ali dentro, no Instituto, eu não tinha nenhum papel formal dentro do Instituto, mas eu sempre participava dos eventos, participava das organizações e atuando na advocacia tributária no contencioso, puramente contencioso, mas não era isso que me deixava feliz. Aí, até que eu comecei a estudar tributação internacional, e foi uma coisa que me abriu os olhos ali. E eu comecei a ler muito Heleno Torres, né? Que foi o primeiro, assim, tributarista mais enviesado para a área internacional. E participava de congressos que ele ia, daí acabei tendo contato com ele também, porque eu ia lá e falava que queria fazer minha monografia, né? O meu TCC da graduação eu não fiz em tributário. Eu quis unir, assim, o tributário com a publicidade, então eu fiz falando do direito da publicidade, fiz mais voltado para o constitucional. Mas aí, logo que eu acabei a faculdade, eu já entrei na pós. E daí, na pós, eu já quis fazer a monografia voltada para a tributação internacional. Então, a sua pós foi direito tributário? Foi direito tributário. Minha pós foi direito tributário. Então, eu me formei em 2004, né? Comecei em 2004, e daí em 2004 mesmo já comecei a pós em direito tributário, em Curitiba ainda. E, assim, a gente teve congresso quase todos os anos da minha graduação. Então, acho que foi praticamente todos os anos. Então, todo ano tinha um congresso do IBPT, todo ano organizava congresso, todo ano tinha. Daí foi aí que eu fiz relacionamento com muitos grandes tributaristas, né? Ele de Bifano, o Ives Gandra, o Heleno Torres, a Betina, a Grupo Emacher, enfim, tem um monte de tributarista aí da época dos congressos, que a gente chamava para o congresso e fazia relacionamento. Então, aí o que aconteceu? Daí chegou ali no 4º ano da faculdade, mais ou menos, eu encasquetei que eu queria fazer mestrado no exterior. Queria fazer mestrado no exterior, então ia acabar a faculdade e ia fazer mestrado. Então, eu já comecei a me preparar para isso, no final da faculdade. Então, eu comecei a estudar língua estrangeira, que eu queria ir para a França, eu quis fazer mestrado na França, eu já estudava inglês desde a época de pequena, assim, né? Mas eu não queria ir nem para a Inglaterra, nem para os Estados Unidos, porque eu queria estudar em um país de civil law como é o Brasil. Queria estudar civil law e queria estudar direito tributário num país de civil law, porque isso se adequaria mais. Então, eu quis ir para a França. Depois, podia querer ir para a Alemanha, né? Mas eu acho que do alemão era muito mais difícil. Mas eu quis ir para a França. Aí comecei a estudar francês. Durante a faculdade comecei a estudar francês com esse projeto para ir para a França. Aí, então, quando eu me formei em 2003, acabei a faculdade, de janeiro de 2004 eu fui para a França. Fui Sorbonne, fui fazer o tour nas faculdades lá para conhecer mais ou menos, já gastar um pouco do francês precário que eu tinha na época.
E aí, 2004 foi o ano que eu fiz a pós, mas foi em Curitiba, e foi o ano que eu me preparei para o mestrado, porque eu queria ir para o mestrado na França em 2005. Então, foi o ano que eu me preparei para fazer. Então, fiz assim. Na França é bem difícil, porque é gratuita a universidade, então você tem que fazer os dossiês lá, mandar dossiê para todas as universidades e tal. E meu sonho era ir para a Sorbonne, eu queria fazer o mestrado na Sorbonne. Aí mandei lá todas as universidades de Paris, que acho que são 13, acho que são 13 universidades, Paris 1, 2, 3, mandei para todas as que tinham tributário, eu mandei. E daí mandei para outras, mandei para as principais cidades ali da França, eu me candidatei para fazer o mestrado. Que lá o mestrado que eles chamam é o Master 1 e Master 2, né? São 2 anos de mestrado, só que a gente no Brasil já entra no 2, porque a gente consegue equivalência, que a graduação deles dura 3 anos e a nossa dura 5. Então a gente já entra no segundo ano do mestrado lá. A gente já entra no segundo ano. Então eu fiz tudo. Aí eu fui chamada para algumas universidades e não fui chamada para Paris, não fui. Fiquei frustrada, mas enfim, eu fui chamada para outras boas universidades, daí escolhi qual que valeria a pena. Foi na época que eu estava noiva, então foi um projeto que na época eu fiz com o meu noivo. Não é meu atual marido, porque eu tô no segundo casamento. Esse meu casamento durou pouco tempo. Mas eu estava com esse noivo e ele também abraçou o projeto comigo e ele foi fazer também, fez candidatura lá para várias universidades. E aí a universidade que eu mais gostei, que foi a Universidade de Toulouse, que foi a que eu fiz o mestrado em Direito Internacional, ele não tinha sido admitido, porque ele estava procurando mestrado em Finanças. Aí, enfim, eu já usei meus argumentos jurídicos e consegui fazer com que ele fosse admitido lá, fiz um recurso e daí fomos os dois para Toulouse. E estava lá em Toulouse, já tinha sido, já foi com mês de antecedência, que lá começava, né, o ano letivo em outubro. Então, setembro todo a gente tinha que fazer um curso de francês obrigatório lá, antes de começar o mestrado. Aí a gente ficou setembro, o ano todo lá. E aí, quando começou o mestrado, tipo, a primeira semana eu fui chamada para Paris. Aí eu fui admitida no mestrado em Paris. Aí eu fiquei naquela, falei, meu Deus, e agora? Eu já tô aqui, já aluguei apartamentos, eu tô toda instalada, eu já conheci pessoas, falei, e agora? Só que só eu que fui admitida e o meu noivo não. Aí eu falei, não, então deixa, abandona a causa, não vou. E ainda o mestrado em Paris era direito tributário e o meu era direito internacional, o que eu estava fazendo, direito internacional europeu, e que daí eu queria enveredar o tributário internacional. E a gente, tanto que teve, né, cadeira de direito tributário e tal. Aí eu pensei, na época, eu falei, não vou mudar, porque eu já estou bem instalada, eu teria que ir para Paris sozinha e tal. Já tinha gostado da universidade, tinha gostado da cidade que eu estava. Então, eu fiquei lá. Então, fiz o mestrado lá em Toulouse. Fiquei lá em Toulouse e abandonei a causa de Paris. Aí passou, fiquei. Aí o que aconteceu? Lá na França, a gente pode escolher pelo mestrado acadêmico, que é o mestrado parecido com o nosso, acadêmico, você faz lá a tese de, né, a dissertação de mestrado, e vai segue uma carreira acadêmica. Ou o mestrado profissional, que é o mestrado em que você depois precisa fazer um estágio obrigatório, porque você escolhe o percurso profissional e não o acadêmico. Então, eu sempre eu gostava de lecionar, mas minha intenção era advogar, sempre foi ser tributarista, nunca quis só ser professora. Aí, então, meu mestrado era profissionalizante, né? Era um mestrado profissional. Na época, no Brasil, não existia essa figura, hoje já existe. Só que a vantagem é que, mesmo sendo profissional, eu ainda assim tinha que fazer a dissertação e apresentar, né? Ainda assim. Então, o que aconteceu? Acabaram as aulas e lá na França, o mestrado período integral, eu tinha aula de segunda a sábado, todos os dias, o dia inteiro, segunda a sábado, puxadaço, assim. Então, não dava para fazer estágio enquanto estava fazendo mestrado, era impossível, né? E lá, o sistema de ensino é muito diferente do nosso. Eles te dão, assim, você tem que estudar em casa um calhamaço de coisa e chegar à aula é debate. A aula não é que nem aqui. Tem que ser autodidata, tudo em francês, tinha muito material em inglês, porque era direito internacional. Então, foi assim, eu tinha que
tinha que estudar. Então, assim, acabava a aula, chegava à noite, ralava, estudava. O meu noivo, ele tinha aula sempre até as 8 horas da noite, porque ele não tinha aula sábado. Eu tinha aula sábado e não tinha aula até tão tarde. Então, minha aula acabava, tipo, 5 horas. Aí eu voltava para casa, estudava, porque eu era estrangeira, né? No meio do mundo de francês. Então, assim, eu tinha que ralar muito mais do que eles. Sim. Aí... Mas aí deu certo, tudo, fiz as aulas, fui bem, não fui a melhor da turma, né? Mas fui bem, não fui mal. Estive lá, é por menção, né? Lá é por Você menção. foi estudando uma coisa na outra, né? Você saiu da faculdade, já foi para pós, já foi para o Já foi mestrado, tudo de uma vez. Engatei tudo. focou Foi super e se especializou de uma vez só. tudo de uma vez. Foi tudo assim, diretão, uma paulada só. E aí, então aí eu fiz o mestrado, acho que lá na França é a menção para passar é o assez bien, que é tipo, tá bom, razoável, o bien e o très bien. O meu ficou no bien, ficou lá no meio termo. Não ficou nem o très bien, nem o assez bien, mas foi o bien. E aí eu tinha que fazer o estágio obrigatório. Então eu comecei procurando lá onde eu estava, que era mais fácil. Lá Toulouse é a cidade da Airbus. Então eu queria fazer estágio na Airbus e tal, mas não consegui. Assim, foi difícil, mandei currículo. Aí o que eu consegui era só estágio não remunerado. E para mim era difícil ficar como não remunerado, porque tinha que arcar com os Sim. custos e a gente foi com o dinheiro bem contado. Então eu fiquei, durante toda a faculdade, sabendo, eu fiquei juntando dinheiro. Meu pai me ajudou um pouco a avó do meu ex-marido, no caso, também ajudou um pouco, mas a gente guardou dinheiro para esse projeto. Só que o dinheiro, né, gastar em euro, ainda bem que não é hoje, né? Porque hoje a gente ia ter que juntar muito mais dinheiro. Mas na época o euro estava quase 3, 2,80, 2,90, assim. Então, ainda assim, era muito dinheiro. Eu lembro que no primeiro ano eu recebi uma bolada de honorários, assim, para recém-formada, tipo, eu recebi 8.000 reais de honorários. Nossa, uma bolada. Falei, caramba, pus tudo lá na conta do mestrado, na França. Só que chega aí, sei lá, pouquíssimos meses eu tinha gastado tudo, né? Aí, então, a gente foi bem contadinho para depois fazer o estágio e poder ganhar e pagar as contas. Então, não conseguia fazer estágio que não fosse remunerado, tinha que ser remunerado. Aí, eu fui procurar em Paris. Então, saí de Toulouse e falei, então, vou procurar em escritório em Paris. Aí, mandei um monte de currículo, fiz um monte de entrevista e eu só consegui estágio não remunerado. Falei, gente, eu não posso estágio não remunerado. Aí, o meu noivo, ele tinha cidadania italiana, meu noivo da época, né? Ele tinha cidadania italiana, ele falou, vamos para outro lugar, vamos para Inglaterra, que a Inglaterra paga bem. Na Inglaterra eu consigo um emprego e vai me pagar bem, porque né, vai pagar em Libra. Então, para a gente vai ser bom. Eu falei, então vamos testar. Daí, o que eu fiz? Lembra aquele tributarista que veio lá em 99, no primeiro Congresso de Planejamento Tributário? Eu Sim, sim. cacei essa criatura na internet, cacei o contato dele e mandei um e-mail. Falei, eu sou a Letícia, filha do Gilberto, que no BPT, no Brasil, foi um congresso, nananã. Aí ele lembrou, não sei se lembrou de mim, mas lembrou do evento. E eu falei, olha, eu tô procurando um estágio, seria muito bom se eu conseguisse um estágio em tributação internacional, aí em Londres e tal. Aí ele falou, Letícia, eu não estou mais trabalhando com tributação internacional, estou trabalhando com tributação doméstica, então acho que não vai ser tão interessante para você. Mas tem um colega meu aqui que eu vou te passar o contato, aí você faz contato com ele. Aí, de Nossa, repente, que né? Aí ele me passou o contato. Aí eu liguei, olha, naquela época eu tava assim, língua estrangeira, tava falando francês, já tava melhorzinha no francês, já consegui entender as piadas dos franceses, mas eu tava muito focada. Eu tive que ligar para esse tributarista em inglês. Eu me embananei toda para falar inglês. Parecia que só vinha francês na minha cabeça. Embananei. Mas, enfim, consegui falar, explicar o que eu queria. E daí ele falou, olha, eu tô com uma estagiária aqui, que ela vai sair agora no mês de... Eu acho que era isso era tipo fim de março, assim, que a gente tava procurando. Ela falou, ela vai sair agora metade de abril. Aí você pode começar. O que você acha? Falei, beleza. Ele falou, só que eu não consigo remunerar muito. Eu remunero 1.000 libras, tá bom pra você? Falei, caramba, 1.000 libras? Falei, recém-formada. Recebia 700 reais no Brasil. Falei, olha, 1.000 libras, era 4.000 reais na época. Falei, acho que dá pro gasto, acho que dá. Daí eu fui o preparativo, aí nesse meio tempo eu ia ficar, acho que ia dar umas 2, 3 semanas, daí eu aproveitei e fui para Paris, fiquei na casa de uns conhecidos de uma amiga minha, que eu tinha feito lá em Toulouse.
Aí aproveitei esse período para passear em Paris e tal, e ver também onde que ia ficar lá em Londres. E aí fomos para Londres. Aí deu certo do meu noivo conseguir um emprego super bom. Acho que na época ele já recebia. Eu estava recebendo 1.000 libras, era um baita de um salário, ele devia receber no mínimo o dobro. Eu não lembro exatamente como, porque o dele era emprego formal, era emprego mesmo. Uhum. Aí ele foi trabalhar em banco, tá? Banco de investimento. Não, corretor, acho que ele foi trabalhar, enfim, mas mercado financeiro, que era a praia dele. E aí a gente conseguiu ficar num lugar bacana e tal. E eu fui fazer estágio, ainda conheci, a minha amiga até hoje é estagiária que eu substituí. E esse tributarista, ele, tipo, depois eu descobri, ele é simplesmente uma das maiores referências em tributário internacional. Meu Ele é um barrister, porque lá na Inglaterra o sistema tributário, o sistema legal deles, né, é separado entre os solicitors, que são os advogados que não atuam na corte, né, não atuam no judiciário, são advogados consultores, consultivos, né? E os barristers, que são os advogados da corte, que eles chamam. Então, o Philip Baker, que foi esse advogado com quem eu trabalhei, é Philip Baker QC. Ele era um barrister, e aí eu fui trabalhar lá na Chamber, Tax Chambers, né? Eles separam em chambers o ambiente de trabalho dos barristers. Aí fui trabalhar com ele. No começo, meu Deus, não saía o inglês. Parecia que eu tava burra, que eu não tinha aprendido nada de inglês. Eu não conseguia falar, eu ficava muda na sala dele. Quanto tempo foi mais ou menos isso? O mestrado foram 2 anos também? E o estágio depois de Não. Eu entrei no segundo ano do mestrado. O mestrado lá são 2 anos, só que eu entrei no segundo. Então, fiz um ano letivo. É um ano letivo que não são 12 meses, são 8 meses, se eu não me engano. Aí, para completar os 12 meses, foi que eu fiz o estágio. Então, o meu estágio durou 4 meses. Entendi. Então, foram esses 4 meses que eu fiquei fazendo estágio lá com o Philip Baker. E foi muito legal, porque ele só trabalhava com tributário internacional. Então, todos os casos, assim, envolvendo tributação internacional. Então, foi quando eu aprendi sobre estabelecimento permanente, os tratados para evitar dupla tributação. E eu, assim, estágio lá é estágio, você não faz nada, você só aprende. Então, ele te dá um caso, você estuda o caso, e, assim, é só estudar. Eu passava o dia inteiro estudando. Estudava, pegava os casos, ficava lendo, estudando, e eu ficava na mesma sala que ele, né? Era uma sala grande, assim, ele tinha a mesinha dele, eu ficava na mesa de reuniões, que ele atendia os clientes ali também naquela mesa, ficava estudando e tal, e vendo ele. E lá era muito engraçado, uma coisa que a gente não faz até hoje. Mas ele ditava as petições, ele tinha um gravador. Hoje a gente podia fazer isso no celular, só que não é nossa cultura, mas a cultura deles era essa. Ele ditava as petições, ele ditava, ia gravando, e era muito engraçado, que ele falava, começa parênteses, então fala isso, vírgula, nananana, ponto final, nananana, ponto... E eu ficava ouvindo ele o dia inteiro falando isso, né? Ditando as petições. Daí ele pegava o gravadorzinho, levava para o secretário, que é chamado de clerk lá, né? O clerk. Aí o secretário que digitava e fazia as petições. Hoje a gente poderia fazer isso, pegar o gravador que a gente já tem, na época não tinha, né? Foi 2005 isso. Aí ditar as petições e pronto, a gente já não precisa nem mandar para o secretário, né? Tá tudo ali, porque a gente não tem o hábito, a gente digita mesmo, a gente não fala. Esses dias eu descobri do ano que tem um aplicativo dentro do próprio Word que a gente vai conversando e ele digita sozinho, né? Você fala vírgula, parágrafo, tudo, e ele faz sozinho. A Eu não gente não tenho tem. hábito, né? Eu não tenho hábito. Eu até hoje fico digitando, não tenho hábito de digitar o que eu tô falando e eu escrevo. Mas ele naquela época já era bem questão de hábito mesmo. Ele já ficava lá com o gravadorzinho. E aí foi muito legal também essa, porque daí o que acontecia? Como é estágio para aprender, eu ia em todas as aulas que ele dava, porque ele dava aula na Universidade de Londres, na Queen's Mary University, que é uma universidade super, super conhecida, né, lá em Londres. Então, ele ia dar aula, eu ia junto. Então, eu também... E foi bem na época dos Summer Courses ali, porque foi bem em julho, que é quando abrem as turmas de Summer Course, vão vários estrangeiros estudar tributação lá, direito tributário, então, internacional. Então, além das aulas do mestrado que eu já tinha feito, eu fiz uma imersão lá em Londres só de tributação internacional, fiz em todas as aulas, e não só nas dele. Tinha os outros barristers que davam aula e falaram, Letícia, hoje vai ter aula do fulano, você quer ir? Eu falei, eu quero. Eu ia em todas.
Aí conheci um monte de gente, no mundo inteiro, porque eu era aluna também. Aí eu conheci gente do mundo inteiro lá. Fiz muito networking. Aí, como eu estava em Londres, estava estudando, aí eu falei, quer saber? Aqui é o berço do Adam Smith. Falei, eu vou estudar Adam Smith, porque Adam Smith fez o tratado, né, sobre a riqueza das nações, ele falou dos princípios tributários. Aí eu peguei e fiz um projeto que eu ia estudar Adam Smith. E eu tinha que estudar porque eu estava escrevendo minha dissertação do mestrado, e minha dissertação do mestrado era em tributação internacional. Então, assim, eu também tinha dia que não tinha aula, acabava meu estágio, eu ia para a biblioteca. E ficava lá estudando, pegava todos os livros, ficava anotando e tal. À noite eu ia para casa e ficava escrevendo, porque o meu noivo também, ele tinha que estudar, ele tinha que escrever, ele também tinha que fazer. Então a gente estava bem num período assim que os dois tinham que estudar, né? Então a gente... nesse tempo todo e nesse processo todo, você realmente se dedicou a agregar conhecimento e conhecimento para você, para a sua advocacia e para o seu currículo também, né? Eu estudei muito, como eu te falei, eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Então, eu aproveitei esse tempo que eu estava lá, fiz muita amizade também. Enquanto eu estava na França, a gente tinha festa todos os dias. Então, aproveitei, foi um período que eu aproveitei, que eu tirei assim a carcaça. Na França, eu tirei a carcaça de advogada. Eu já era advogada no Brasil, lá voltei a ser estudante. Então, era tenisão, andava de bicicleta, era outro, assim, um perfil de terninho, salto alto aqui do Brasil, não tinha lá. Lá era totalmente despachada, mas aproveitei, tinha que estudar muito, não tinha muita saída. E daí em Londres também, a mesma coisa. Eu ia trabalhar bonitinha, terninho, tal. Aproveitava para estudar, mas também aproveitei, saí muito. Londres é uma cidade, tem muita coisa para fazer. Então foi um período curto da minha vida, foi um ano, mas foi um ano muito bem aproveitado, assim, que eu trago muita bagagem desse um ano que eu fiquei no exterior. Aí eu voltei, ainda tinha que voltar para o Brasil, né? Acabou meu período, a gente até pensou em ficar lá, porque meu noivo já estava empregado, ele estava super bem já trabalhando e tal. Mas a gente já tinha casamento marcado aqui no Brasil, já estava tudo acertado e tal. Aí então a gente voltou. Aí voltamos, só que eu não queria voltar para Curitiba. Eu falei, não, a gente passei um ano na Europa, vendo um monte de coisa, eu não vou voltar para Curitiba para fazer tese. Desculpa, não quero isso para minha vida. Foi a maior briga com meu pai. Pensa na briga que eu investi em você vai para Europa, não vai voltar para Curitiba, vai querer. Ai, pai, não quero. Não quero e ele trabalhar com essa expectativa de, nossa, minha filha vai chegar e eu vou ter uma advogada com tanto conhecimento aqui no escritório. E aí você desiste. Não queria. Foi uma fase assim para mim foi difícil, né? Assim, agora contando, eu falo rindo, mas foi bem difícil, porque foi uma decisão difícil para tomar, assim. Querendo ou não, meu pai investiu, tava contando com a minha volta, e eu não queria voltar, simplesmente eu não queria voltar para Curitiba. Eu queria trabalhar em outro lugar, eu queria ter outra experiência, porque eu só tinha trabalhado no escritório, nunca tinha trabalhado em outro lugar que não o escritório da família, né? O escritório do pai, ali, que querendo ou não é diferente. Aí, daí foi né? Foi briga, nossa, foi total. Eles já tinham ido para a França, a gente foi para a França em setembro, em dezembro eles tinham ido, a gente já tinha brigado um monte, eles voltaram brigados, foi horrível já, quando eles foram. E aí, quando voltou, já voltou com aquele climão, que eu não ia querer voltar para o escritório. Foi um climão, eu voltei em setembro, casei em novembro e em janeiro fui para São Paulo. Aí eu não queria, então eu comecei a mandar currículo de novo. Falei, vou mandar currículo, porque eu não quero ficar em Curitiba, não quero ficar aqui. Aí comecei a mandar currículo. Aí... Quando você voltou, você teve vontade de abrir seu próprio escritório ou você ainda achava que não dava para abrir, precisava trabalhar em algum... Eu não quis, nunca quis. Demorou muito para cair a ficha do empreendedorismo. Eu sempre me vi como alguém que não tinha perfil comercial, sempre fui muito técnica. Então eu me via como alguém técnica, alguém para operacionalizar as coisas, não alguém para tocar um escritório, para gerir. Eu não fui criada, sabe? Eu não tive, nunca me despertei para isso. Na minha cabeça tinha uma crença assim, não, eu sou muito boa tecnicamente, eu vou operacionalizar, toco um processo, toco um caso, toco um estudo, mas eu não toco escritório. Então não tinha isso na minha cabeça. Demorou muito para cair essa ficha. E aí, nesses relacionamentos que eu tinha feito de congresso,
eu tinha ido, antes de ir para a França, eu tinha ficado um mês em São Paulo fazendo uma espécie de um estágio num escritório lá, enquanto eu estava na pós. Falei, vou ver, quero testar, foi uma oportunidade, era um advogado que a gente tinha conhecido nos congressos, ele tinha ficado muito amigo do meu pai, e também, por consequência, também tinha ficado amigo meu. Ele falou, olha, você quer passar uma temporada aqui? Vem aqui, vem, eu trabalho muito com internacional, você quer trabalhar com internacional? Falei, então eu vou. Só que eu tava fazendo pós, não podia ficar muito tempo lá. Então eu ia e voltava toda semana, porque eu tinha que terminar a pós. Aí eu fiquei um mês. Então foi assim, no mês de julho ali que eu fiquei indo e vindo para poder ter essa experiência. E foi bem bacana essa experiência. Nesse um mês, eu vi cost share, eu vi um monte de questão de tributário internacional que me preparou bem para ir para fora. Aí quando ele soube que eu tinha voltado para o Brasil e que eu estava procurando lugar para trabalhar em São Paulo, ele foi até Curitiba e foi conversar comigo. Aí ele falou, Letícia, você não quer vir trabalhar comigo agora? Não quer vir? Vem, a gente monta, entra na sociedade e tal. Aí, claro, na sociedade 1%, mas enfim, entrou na sociedade. Não paguei nada para entrar, ele que me chamou. Daí eu falei, então beleza, vou. Quando que eu posso ir? Daí ele falou, quando você quiser. Daí eu organizei ali e logo na sequência eu já fui para São Paulo. Aí o meu noivo, que já era meu marido, ele também não queria ficar em Curitiba, né? Mercado financeiro muito melhor em São Paulo. Ele falou, vamos. Eu já estava empregada, né? Assim, tese empregada, né? Já ia ter um lugar para trabalhar. E daí ele foi como quando a gente foi para Londres. Eu já fui com um estágio, ele chegou lá, procurou, achou. Na São Paulo a mesma coisa. Eu fui já com algo para fazer, com uma remuneração já determinada. E depois ele chegou lá e procurou e achou. E tá lá até hoje. Aí eu fiquei 4 anos nesse escritório e foi muito bom também. Também foi outro pé de guerra com meu pai, né? Ele não queria de jeito nenhum que eu fosse, queria que eu ficasse, mas enfim. Mas foi muito bom, assim, foi muito bom mesmo, gostei muito. E deu um ano de São Paulo, meu pai tava, filha, volta, você precisa assumir BPT, porque BPT tá crescendo, porque não sei o que, eu quero que você assuma BPT. Aí eu fiquei de novo, foi assim outro período da minha vida negra, que eu não sabia o que fazer. Eu falei, mas eu acabei de chegar em São Paulo, já vou ter que voltar para Curitiba, eu não quero. Mas aí fica naquela coisa do pai. Daí eu falei, não, eu vou ficar mais um pouco aqui. Aí deu mais 2 anos ele de novo. Não, agora é sério, você tem que voltar para Curitiba, eu tô precisando de você, nananana. Falei, então tá bom. Então agora eu vou voltar, vou conversar com o doutor Antônio e tal. Do doutor Antônio, não, Letícia, não, mas calma aí, pensa bem, você vai assumir BPT. BPT não é jurídico, BPT é estatística, estudo e tal, porque você tem uma cabeça muito mais jurídica, nananã. Aí ele falou, não, e também você tem muita responsabilidade aqui, você tá tocando muitos casos, como que você vai assim já? Eu falei, não, então vou dar um tempo, então, calma aí, eu me preparo. Aí nesse meio tempo, então eu me preparei um ano para sair. Eu fiquei mais um ano lá em São Paulo e voltei em janeiro de 2011. Eu fui para Curitiba. Aí já tinha negociado com meu pai também nesse meio tempo. Falei, tá, eu volto, mas eu quero voltar sócia, né? Também não vou voltar para ser associada. Quero voltar sócia. E ele, não, beleza, você volta sócia e tal. E aí você vai organizar a gestão do escritório. Porque daí lá em São Paulo eu comecei já a ter um pouco mais de gestão, não que eu era muito operacional ainda, né? Eu tocava o processo e lá não era tanto contencioso, era muito consultivo, muito parecer, muito estudo. Íamos autos de infração, umas defesas de auto de infração bem cabeludas, envolvendo direito internacional, né? O tributário internacional e tal. Mas já havia um pouquinho mais um outro tipo de gestão de escritório, mais profissional, mais organizado, nananã. Daí ele falou, então agora que você vai voltar para o escritório, você volta também para o escritório, mas para profissionalizar o escritório, para organizar, fazer a gestão, tal, plano de carreira. E também para BPT, porque também BPT também está precisando de você no BPT. Eu já era vice-presidente do BPT quando eu estava em São Paulo, já tinha recebido essa função de ser vice-presidente. Só que eu estava em São Paulo e foi muito bom, porque enquanto eu estava em São Paulo, eu participei. Como eu era o Elo e BPT em São Paulo, eu dei muita entrevista. Foi a época que eu saí no Fantástico, Jornal Nacional. Então, era tudo que era matéria envolvendo estudo tributário, que tinha que ter alguém, era a Letícia. Tava lá, então eu ia. Então, foi a época que também... O empreendedorismo já estava aflorando em você, porque isso é muito de marketing, né? E você já tinha parte da publicidade, então
Uniu o útil ao agradável. Uniu, mas eu era muito tímida no começo, eu era insegura. Então, assim, a primeira vez que eu tive que dar uma entrevista para o Jornal Nacional, me bananei inteira. O repórter foi super grosso comigo. Até hoje não consigo olhar a cara do repórter. Ele falou, não, porque via uma menina, né? Mas porque eu conversei com o doutor Ives Gandra antes de vir aqui, porque o doutor Ives Gandra acha que não sei o quê. Aí eu tinha, assim, um pouco de insegurança, né? Então, assim, essas entrevistas eram bem... Nossa, no começo, assim, não foi muito legal. Tive que falar muito pra câmera, assim, para dar entrevista até desenvolver. E eu era muito jovem, né? Nessa época eu tinha 25, 26, né? Acho que nem isso, 25 anos, 24, 25 anos. Então, menina, né? Assim, cara de menina, mulher tal. Então, assim, sempre chegava, você que é representante de BPT, tipo, né? Aquela coisa assim. Eu falei, sou eu, você fala comigo mesmo. E a área tributária é uma área bem formada por homens, não é? São poucas as mulheres, não são? São. A gente tem grandes figuras, né? Como eu comentei, tem a Lidy Bifano, tem a Bettina Gruppenmacher, agora está vindo mais outras juristas, né? Assim, tributaristas juristas da área do direito. Mas realmente é um mercado, assim, notoriamente, se você vai estudar as doutrinas ali, os livros, são todos homens, né? Não tem muita mulher. Tá mudando, né? Como assim, como as mulheres estão ganhando cada vez mais também espaço, mas ideologicamente, assim, historicamente, é mais uma área mais masculina mesmo. Mas aí, então, fiquei esses 4 anos lá. Fiquei lá em São Paulo. Esses 4 anos foi muito bom. Gostei muito dessa experiência que eu tive lá em São Paulo. Mas aí foi essa história de eu voltar. Nesse meio tempo, antes de eu voltar, o que aconteceu? Eu tinha me separado. Eu fiquei 2 anos separada. Então, eu já tinha me separado. Então, veio bem a calhar, assim, término do casamento, com a volta para Curitiba. E logo que e nesse meio tempo, então, eu separei e eu já comecei um outro relacionamento que é com meu atual marido. Então, isso já faz 11 anos, né? Mas, assim, foi bem rápido. Então, e na época, daí o que é? Então, me separei, aí comecei a namorar hoje meu marido. E ele tinha passado um concurso aqui em Santa Catarina. Aí eu falei, então beleza, você vai para Santa Catarina, eu vou para Curitiba, pelo menos ficar mais perto. Aí eu voltei para Curitiba e entrei na sociedade da Amaral Yasbeck, né? Na época era Amaral Advogados Associados ainda, hoje é Amaral Yasbeck Advogados. E aí foi bom porque foi uma nova fase. Daí foi uma fase em que eu absorvi a gestão do escritório. Então eu daí eu fui montando todo o plano de carreira, ajustei financeiro, ajustei pessoal, ajustei marketing. E tinha na Amaral Yasbeck, tinha a Tailane, que também ela estava com alguns anos de formado, ela estava dois anos, acho, no escritório, e eu puxei a Tailane para me ajudar. E ela já gostava, assim, também da parte de gestão. Eu falei, eu preciso de alguém para me ajudar na gestão, organizar, né, todos os procedimentos, implementar o sistema de controle. A gente não usava o sistema de controle processual. A gente usava na teoria, mas na prática era tudo Gmail, assim, era administrar o escritório para tudo por Gmail. Aí a gente organizou tudo, passou tudo para o sistema, montamos controladoria jurídica, a gente fez assim tudo. Ela abraçou a causa junto comigo, assim, e depois até tomou a frente dela, que ficou como a gestora do escritório. E eu passei a cuidar mais do marketing. Eu fiquei mais marketing, focada em marketing financeiro ali no escritório. E atendimento dos clientes, tocando caso, né? Junto com o resto da equipe. É interessante você falar sobre isso, Letícia, porque às vezes a gente pensa que dentro da graduação a gente vai sair preparado para a advocacia, né? Porque são 5 anos, pega a carteira da OAB e estou preparado para advogar. Mas, na verdade, a advocacia ela exige muito mais de outros ramos, de outras coisas que a gente não aprende na faculdade, né? E que na hora que a gente vai atuar, na hora de colocar em prática, a gente percebe que oratória, marketing, gestão, empreendedorismo, tudo isso faz muita diferença para ser um bom advogado. Faz. Eu fui vendo isso muito na prática ali, né? Porque assim, a faculdade, se a gente for pegar só pela faculdade,
faculdade, na minha época, pelo menos, ela era toda voltada para contencioso. Toda voltada para contencioso. Processo. Mesmo na área tributária, processo. Então, assim, se fosse pegar pelo meu mundo da faculdade, ser advogada era atuar com processo. Só isso. Mas na prática não era assim. Na prática eu via que era muito mais legal atuar no consultivo. O processo era legal também, mas aquele processo, eu gostava sempre do processo que era desafiador, aquele auto de infração cabeludo, assim, aquela coisa que tem que estudar fundo, tá? E construir uma defesa toda, né? Então esse era um processo que me enchia os olhos, assim. E as teses E o consultivo aparece até como uma nova forma de conquistar mais o cliente, né? Porque ele é mais rápido, ele pode ser mais célere, mais barato, e a gente consegue dar mais atenção, enfim. Porque a morosidade do judiciário, ela é de longa data, né? E assim, o consultivo, o cliente vê resultado muito mais rápido, né? Para o cliente também é mais rápido. Então, Sim. só que, pelo menos na minha época lá, que eu, 99 a 2003, eu nem sabia se fosse depender. Eu fui ouvir consultivo quando eu fui para São Paulo, assim, que fui ver, existe uma advocacia consultiva, porque até então eu não sabia que existia. Porque o meu pai sempre trabalhou muito com planejamento tributário, né? Tanto que o IBPT nasceu como Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Só que o planejamento tributário via muito como, isso é coisa do contador, não é coisa do advogado. Quem faz planejamento tributário é o contador, porque era assim no escritório. Meu pai não dividia com o jurídico a parte da consultoria. Ele tocava com o sócio dele, que também é contador, que é o João Eloy, que é presidente do BPT hoje, mas ele não dividia com o resto da equipe. Então eu nunca aprendi. Eu nunca aprendi. Então eu fui aprender isso quando eu fui para São Paulo. Eu fui efetivamente aprender, existiu esse outro lado, que legal isso. Eu fui aprender que tinha que preocupar com gestão do escritório quando eu fui para São Paulo, não foi? Aí eu voltei com essa visão. Aí a gente contratou uma consultoria de gestão de escritório de advocacia, que é a Selen Bertozzi, da Lara Selen, do Rodrigo Bertozzi. E eles fizeram um trabalho muito bom no escritório. Então, a gente organizou toda a casa lá, gestão de pessoas, financeiro, marketing jurídico, controladoria, né, parte de produção. Então, aí que eu aprendi o que era gestão. Aprendi com eles, né, muito com eles. Trouxeram essa filosofia de gestão para o escritório. E aí que eu vi que realmente o escritório, para ele se desenvolver bem e não ficar tanto na... Porque assim, o que eu vejo hoje? Hoje, se eu ficar só na operação, eu não consigo trazer cliente para o escritório, não consigo atender o cliente de forma estratégica, não consigo me desenvolver em outras áreas. Então, preciso contar, assim, com uma equipe operacional, mas eu, como sócia, eu não posso só estar com o meu tempo destinado para a produção. E foi bem isso que Eu eles acho ensinaram. Pode é falar. enxergar a advocacia como uma empresa, né? A gente não é só advogado que só advoga. A gente tem obrigações e funções de uma empresa. A gente precisa ter lucro, a gente precisa gerenciar, a gente precisa prospectar. Exatamente. E aí que veio o pulo do gato, né? Porque o que aconteceu nesse meio tempo? Então, o meu marido, daí eu me casei em 2013, então eu voltei para Curitiba em 2011, eu me casei em 2013. E aí o meu marido continuou aqui em Santa Catarina e eu continuei em Curitiba. Foi até enquanto a gente não tinha filho, beleza, a gente ia levando assim o relacionamento, se via fim de semana, né? Fim de semana eu ficava trabalhando, se via fim de semana, uma semana lá, uma semana cá. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Aí eu falei, bom, agora outra fase difícil da vida. Como que eu vou falar isso para Gilberto que eu vou ter que tomar outra decisão difícil? Porque o marido tá aqui, é concursado, não quer ir para Curitiba, que a gente mora hoje em São Francisco do Sul. É praia, litoral, ele agora não tá surfando que tá machucado, mas assim, sempre foi o sonho da vida, morar na praia, surfar, naquela coisa. Como que eu vou falar para ele ir para Curitiba porque eu tenho escritório lá? Não colou, não quis, assim. Aí eu tive que, né, outra decisão difícil, que foi falar que eu ia vir morar em Santa Catarina. Aí, então, porque não tinha como, né? Com filho pequeno, vai ficar o pai sem ver o filho? Não dá. Aí foi outra guerra mundial dentro do escritório. Como que a Letícia vai sair de novo? Falei, não, mas então eu vou dividir o meu tempo. Eu vou ficar parte do tempo em Curitiba e parte do tempo trabalhando home office lá.
Não, porque trabalhar home office não dá certo, porque imagina, você tá trabalhando em casa, nananã, nananã. Isso foi 2015. Mas eu não tinha opção, tive que peitar, falar, eu vou, tem jeito, você tem que ir, eu vou. Aí eu ficava de segunda, terça e quarta em Curitiba com o bebê, com o meu filho, desde montou um espaço kids no escritório, coisa mais fofa, ele Gente, estava lá. A gente montou o espaço kids para ele lá. E aí eu ia cedinho com ele, a babá ia lá, ficava com ele no quartinho, no espaço kids, eu trabalhava, voltava à noite, normal, chegava quinta-feira de manhã, pegava o carro, vinha para cá, ficava quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta e sexta trabalhando em casa, sábado e domingo, segunda cedo, voltava para Curitiba. Isso eu fiquei meu Deus. 2015, 2016. 2015 ele nasceu em setembro, então eu fiquei 3 meses, 4 meses de licença maternidade. No meu primeiro filho eu tirei licença maternidade, foi outra briga também, né? Como que vai tirar licença maternidade? Mas enfim, tirei licença maternidade, fiquei 4 meses cuidando do primeiro filho. Aí, então daí foi de janeiro de 2016 até quando eu tive a minha segunda filha, que foi setembro de 2017, que eu tive a Naomi. Eu fiquei todo esse período assim, segunda, quarta Curitiba, quinta, domingo São Francisco do Sul. E trabalhando home office. Aí, quando foi, eu não lembro que, acho que foi 2016 ali. Não foi 2016. Acho que foi 2015 ainda. Em algum momento, um cliente me ligou na hora do almoço. O principal cliente que a gente tinha me ligou, porque eu atendi, eu estava fazendo, acho que alguma defesa, coordenando alguma defesa para ele importante. Me ligou na hora do almoço e meu filho chorou. Era hora do almoço. Para quê? Isso caiu lá dentro da empresa, que a Letícia trabalhava home office, porque ela não ia conseguir conciliar a carreira. Como que uma advogada vai conciliar a carreira trabalhando em casa com o filho? Aí foi mais uma, nem sei qual foi a guerra mundial aí que despertou esse gatilho. Aí fui chamada à mesa, Letícia, você tem que decidir o que você quer da sua vida, minha filha. Porque você não pode ser uma advogada trabalhando em casa, cuidando de filho. Advogada, mãe, empresária. Nem sei quantas funções você estava desenvolvendo aí. Aí deu maior estresse por conta disso. Aí, basicamente, ele falou: se você quiser sair do escritório, você sai, mas tem que tomar uma decisão e tal. Meu pai sempre foi muito impulsivo, ele solta os cachorros depois que ele para pensar. Aí depois, daí eu chorei a noite inteira, fiquei, ai, como que eu vou fazer da minha vida, nananã, nananã. Mas depois ele veio, não, refleti, não é bem assim, entendi e tal. Foi meio lá contrariado, mas beleza. Mas aí deu um clique, eu falei, gente, não posso só ficar dependendo, preciso estar mais ativa na prospecção, preciso fazer a minha carteira, preciso eu ter o meu, porque eu não posso ficar só dependendo de um falar, olha, veio o cliente, falou que você atendeu o telefone, a criança está chorando e pronto. Então eu não quis mais isso. Daí isso foi em 2016, faz pouco tempo, que deu aquele start. Não, mas calma aí, eu preciso começar a mudar essa visão aí, não é bem assim. Eu preciso, não adianta só querer achar que eu vou cuidar ali da gestão das pessoas, do financeiro, e não cuidar de trazer mesmo efetivamente cliente para o escritório e atender. Eu acho que tem mais autonomia, né? Porque você já tinha um nome no mercado, já sabia fazer tudo dentro do escritório, desde gestão até advogar, e aí precisava de um pouquinho de autonomia para tomar decisões mesmo. Exatamente, faltava essa questão da autonomia. Aí veio a história do empreendedorismo mesmo, surgiu com o IBPT Educação, porque até então a área educacional do Instituto estava dentro do Instituto, só que ninguém cuidava. Se ia ter um evento, eu coordenava o evento junto com a equipe e tal, a gente já tinha o curso de formação de tributarista, já fazia muito tempo, mas eu só tinha ajudado a gravar. O curso na época não era nem gravado, ele era todo em PDF mesmo, assim, 100% PDF. Então, eu só tinha ajudado lá a montar as aulas lá no começo e tal, nem tinha contato com o aluno, nada. Aí meu pai falou, filha, a gente precisa dar um norte para a parte da educação ali, dos cursos e tal, você quer assumir isso? Mas daí a gente tira do instituto e você toca uma empresa. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, já tinha acontecido aquela coisa, eu falei, não, acho que eu preciso assumir isso aí sim. Eu falei, não, beleza, eu topo. Então veja quem que vai te ajudar. Veja aí para quem que você vai trazer um sócio aí para você. Aí conversei com a Paula, que trabalhava com a gente na época no marketing. Falei, Paula, você quer ser sócia?
Eu falei, só que vai precisar investir. Tem que investir, porque BPT é nome, tem que investir aí dela. Não tem como investir esse dinheiro, não tem. Eu falei, não, então, deixa eu ver quem que eu posso trazer. Aí fui falar com a Tailane, que era a nossa outra sócia do escritório. E dela topou. Ela falou, não, beleza, gosto de empreender, gosto da parte de gestão, então beleza. Aí a gente montou o BPT Educação lá. O BPT Educação nasceu em março de 2018. E a gente bateu muito a cabeça no começo. Meu Deus, como era difícil montar uma turma de alunos. Era muito difícil. Eu não entendia. E quem me ajudava no marketing também não entendia da parte do marketing digital. Falei, caramba, mas não é possível. Daí a gente fazia, pagamos agência, pagamos fortuna para agência e não fechava a conta no final do mês. Aí nessa Tailane super focada com o escritório, já pensando nos próximos pulos da carreira dela, saiu do escritório, foi montar o escritório dela. Ela não estava conseguindo, lógico, dar conta do BPT Educação, não tinha, estava focada no novo escritório. Falei, tá, então não vai dar, então deixa que eu assuma a bronca sozinha. Aí ela saiu do BPT Educação e daí eu comecei. Aí eu fui atrás, comecei a estudar marketing digital, comecei a ver o que era, daí demiti a agência também, peguei alguém só para ir me ajudando ali no começo. Aí foi que eu comecei a montar aqui o Instagram. E começar a produzir conteúdo. Isso faz 1 ano, exatamente. Foi maio do ano passado, foi a primeira turma que eu montei de curso a partir de lives e webinário. Então, foi muito recente. Falando do Instagram, conta pra gente o que é a Semana do Tributarista do Futuro. Então, a Semana do Tributarista do Futuro vai ser uma semana de 3 aulas, né? Eu até gravei a primeira aula ontem, e lives todos os dias em que eu vou mostrar o que é ser tributarista do futuro e esse mundo, esse universo do tributarista do futuro que eu fui descobrindo ao longo dessa trajetória. Então, eu saí lá da crença limitante de que ser tributarista era trabalhar com contencioso de tese, até hoje que eu vejo que tem um outro mundo muito melhor dentro do tributário que pouca gente explora. Então, eu vou contar tudo, né, que as pessoas precisam saber em relação ao que é ser tributarista do futuro, quem pode ser, as habilidades que precisam desenvolver, que não é só habilidade técnica, como eu estou falando, fui descobrindo aí a duras penas ao longo desses 16 anos. E também vai marcar o lançamento do novo curso, porque aí dia 1º de junho a gente vai inaugurar o novo Formação Tributarista do Futuro, porque agora eu parei a formação de tributarista, a última turma foi em fevereiro, e agora vai ser a primeira turma do Formação Tributarista do Futuro, que daí é um curso já muito mais, bem maior, é outro curso, não é mais o formação. Aí é um curso que vai formar mesmo o tributarista para se desenvolver em todas essas áreas, que não é só o contencioso vai ser um módulo que eu não posso tirar, mas assim, para você ter uma ideia, são 19 módulos, um só de contencioso. O resto é tudo para preparar, ver todo o universo mesmo, toda essa parte da inteligência de negócio, dos dados, como que transforma dado em estratégia para o cliente. Então, vai ser a semana que vai preparar as pessoas para esse universo e ver quem que vai querer ingressar nessa jornada comigo. Daí o curso é meu, esse curso é meu, porque até então não tinha nenhum curso meu dentro do BPT Educação. Os cursos eram... Eu era uma das professoras, esse é meu, 100% meu. As pessoas que estão assistindo a gente aqui, eu tenho certeza que todo mundo ficou encantado com a sua história, inspirado na sua história e vai querer se inscrever. Então conta pra gente como que faz para se inscrever na Semana do Tributarista do Futuro. Ó, tem 2 caminhos. Um é entrar no meu perfil agora, e lá na minha bio deixei um link para se inscrever. Ou, se quiser anotar, o link é tributaristadofuturo.kpages.online/STF, né? Que é Semana do Tributarista do Futuro. Aí pode se inscrever, mas acho que é mais fácil pegar lá o link na minha bio. E também pode entrar no canal do Telegram, porque eu vou estar disponibilizando todo o conteúdo da semana lá no meu canal, que daí é tributaristadofuturo.com.br/Telegram. Então, o Daniel está perguntando quais as principais demandas. Ixi, Daniel, deixa eu ter uma aula só para falar disso, para você ter uma ideia. A gente não vai conseguir nos próximos 5 minutos que falta para acabar a live. Mas tem muita coisa. A gente separa em 4 principais serviços do Tributarista do Futuro, que é planejamento tributário, governança e compliance tributário, estudos setoriais de radiografia tributária e consultoria de mercado com base em dados tributários. Basicamente, são esses 4 serviços que a gente, como tributarista do futuro, pode ajudar aí os nossos clientes.
Eu já ia falar aqui o que é que a gente pode. Quais são os principais motivos para a gente ingressar na advocacia tributária. O Instagram acabou de mostrar que faltam 15 segundos para terminar a live. Então, vou aproveitar para te agradecer mais uma vez, Letícia. Muito obrigada, de verdade. É uma honra ter você aqui no perfil. Eu tenho certeza que todo mundo adorou. E eu